Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai abordar o assunto sobre porcentagens, tentando auxiliar aqui os exemplos, vendendo alguns exemplos, algumas soluções para a gente aqui sobre o conteúdo desse nosso módulo, ok? Então, o assunto que a gente vai abordar inicialmente nesse vídeo 1 trata-se do assunto de porcentagem. É um assunto basicamente de ensino fundamental, mas que a gente já tem possibilidade de tentar trabalhar com ele também no ensino médio, tá? Relembrando algumas aplicações aí de propriedades de aplicação de porcentagem e na prática, né? Vamos tentar resolver algumas questões aqui para ver se esclarece a vocês aí a resolução das questões e que vocês tenham sucesso na avaliação, ok? Então aí falando sobre porcentagem, né? Ou percentagem, também é um termo correto da aplicação de porcentagem, que representa na verdade uma divisão ou uma razão entre dois elementos numéricos cujo divisor, o elemento que fica no denominador, obrigatoriamente é sempre igual a 100, tá? Então, a gente está efetuando uma divisão por 100 na aplicação de porcentagem, tentando efetuar uma comparação de uma parte com a aplicação de um todo, fazendo uso, às vezes, aí dos conceitos de regra de 3. Quando forem necessários, a gente relembra a aplicação, tá bom? A aplicação de porcentagem, ela é representada por uma forma simbólica, por um símbolo, que é o símbolo de porcentagem, né? E é usado para designar a porcentagem e representar de uma forma resumida a aplicação da divisão por 100. Fala-se, então, que o valor em porcentagem, ainda que possa ser expresso, uma outra forma de representá-lo, na forma centesimal ou na forma fracionária. Então, aqui eu dou alguns 3 exemplos para a gente observar do mesmo valor numérico, só com aplicações de porcentagens em símbolos distintos. A gente está falando de 30%, e aí a representação mais comum da forma de apresentar 30% é essa, né? O número 30 acompanhado do símbolo de porcentagem. Então, isso representa 30%, que significa para a gente uma divisão do número 30 pelo elemento 100, como eu falei para vocês, a porcentagem nada mais é do que uma divisão, sempre por um denominador igual a 100, ou que poderia ser apresentado na forma decimal, um produto pelo número 0,30, tá? Lembrem-se que nas divisões por casas múltiplas de 10, então no caso de eu dividir 30 pelo elemento 100, por que que se tornou o número 0,30? Vamos lá. Lembrem que a gente conta a quantidade de zeros que ficam no denominador do múltiplo de 10, aí 10, 100, 1000, seja o denominador que aparecer, tá bom? Se são 2 zeros, isso quer dizer que a vírgula do número de cima aparece após o último elemento numérico. Então, 30, depois dele tem uma vírgula. Essa vírgula vai caminhar 2 casas para a esquerda quando a efetuação é de divisão, quando a gente está trabalhando o quociente. Então, se tem 2 zeros, quer dizer que a vírgula anda 2 casas. Então, ele se transforma no número 0,30, tá? Isso é uma representação decimal da aplicação de porcentagem. E aí, existem 3 maneiras, né? Eu coloquei para vocês aí que são 3 formas simples aí de aplicações de porcentagem. A gente pode utilizar-se da aplicação da regra de 3, que é uma aplicação de regra de razão e proporção. Quando for necessário, coloco aqui para vocês, para a gente relembrar, tá bom? A gente pode trabalhar com a transformação da porcentagem em fração, com o denominador igual a 1, ou com a transformação da porcentagem em um número decimal. E a gente usa uma das 3 regras para poder determinar a porcentagem do valor de um todo. Então, a gente usa aquela que a gente achar, julgar, que é a mais simples. Vou mostrar para vocês as 3 aplicações. Por exemplo, eu coloquei aqui uma situação para a gente. Calcular 30% de um valor igual a 90. Então, eu quero calcular 30%, é o percentual que eu quero calcular, de um todo que equivale a 90, tá? Então, como a gente vai resolver essa questãozinha utilizando a aplicação de regra de 3, para poder relembrar ela. E aí, na regra de 3, a gente tem que criar a coluna das grandezas. Nesse caso, quem são as grandezas que a gente está identificando nessa questão? Tem a grandeza valor e tem a grandeza porcentagem. A grandeza valor inicial diz que os 90, que a gente quer calcular,
equivalem aos 100%, que é o todo da questão. Eu tinha 90, que equivale ao todo, que é 100%. Mas eu quero calcular 30% desse valor de 90. Então, o que eu quero identificar, ao invés de um todo, que é o 100%, eu quero somente os 30%. E esse 30% vai equivaler justamente à incógnita que a gente está buscando, ou o valor do x. Então, essa é a aplicação da regra de 3. 90 está para 100%, que é o que eu tenho, é o todo. X, que é o que a gente quer, está para o percentual que ele pede para a gente calcular, que é o de 30%. Como a gente está trabalhando uma representação de regra de 3 e é uma regra de 3 direta, quanto menor o valor percentual, menor o valor do x que a gente vai encontrar em relação ao 90, então a regra de 3 é diretamente proporcional. Então a gente multiplica meio pelos extremos. E a multiplicação do meio pelos extremos me diz o seguinte, me diz que esse x foi multiplicado pelo 100, então tem o x vezes o 100, igual à multiplicação do 30 pelo 90. É uma multiplicação em x, tá bom? Então, se 100x é igual a 90 vezes 30, 90 vezes 30 deu igual a 2.700. Então, esse 2.700 que a gente encontrou anteriormente vai trabalhar agora juntamente com esse 100 bem aqui, ó, que a gente está do primeiro lado e joga para o segundo lado com a operação contrária. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo o 2.700. Dividir por múltiplos de 10 é bem simples para a gente. Basta a gente eliminar os zeros em igual quantidade. Então, se eu tenho dois zeros em cima e dois zeros embaixo, eles vão embora. E o resultado fica 27 sobre 1, que é a mesma coisa que 27. Então, isso quer dizer que 30% de 90 equivale a 27, ok? Esse é o resultado que a gente usa fazendo, na verdade, o resultado que a gente encontra fazendo uso da aplicação de regra de 3. Como é que seria o mesmo cálculo, só que agora utilizando fórmula fracionária? Vamos lá. Lembrem-se que a gente quer calcular os 30%, e que eu já mostrei para vocês que 30% é representado pelo número 30 dividido por 100. Lembrem das regras de divisibilidade por múltiplos de 10. Eu corto os zeros em quantidades idênticas. Tem um zero em cima e tem um zero embaixo. Simplifico. Fico com 3 sobre 10. Então, a porcentagem de 30% equivale à fração de 3 sobre 10. E é 3 sobre 10 de quem? Do valor inicial, que era 90. E o de, na matemática, se transforma numa multiplicação. Então, 3 sobre 10 vezes 90. Se eu resolver essa multiplicação, 3 vezes 90 vai ficar no numerador. E no denominador fica o 10. E eu sei que 3 vezes 90 dá 270. E 270 divididos por 10, de novo, a regra dos zeros. Tem um zero embaixo, tem um zero em cima, sobra 27 unidades. Então, o mesmo resultado que a gente encontrou na regra de 3, a gente encontra na aplicação de símbolos fracionários. E a última forma, usando número decimal. Lembrem que 30% equivale a 0,3. Mostrei para vocês lá no primeiro slide, na divisão por múltiplos de 10. Então, 0,3 de quem? Novamente de 90. O nosso de se transforma numa multiplicação. E 0,3 vezes 90 é igual a 27. Ah, professor, não sei multiplicar 0,3 vezes 90. Gente, a multiplicação com números decimais tem que acontecer normalmente. Só que você, por último, vai considerar as casas decimais que aparecem no produto. Então, se tem uma casa decimal, o resultado também tem que ter uma casa decimal. E aí a gente faz 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 9, 27. Como tem um número depois da vírgula, aqui embaixo também tem que ter um número depois da vírgula. Então, o resultado 27,0, que é a mesma coisa que 27. Então, assim, é a aplicação da regra do cálculo de porcentagem, utilizando-se regra de 3, aplicações fracionárias ou números decimais. Um outro exemplozinho que a gente vê aí, ó, já trabalha os valores contrários, né? Aquela questão anterior, a gente está calculando 30% de 90. Nessa questão, ele disse que 90 corresponde a 30% de qual valor?
Então, nessa questão, se eu utilizasse de uma regra de 3, ele está dizendo que o 90 já equivale ao 30%. O valor que eu quero encontrar é o 100%. E aí, pela regra de 3, só multiplicar novamente 1.000 pelos extremos. Então, a gente tem 30x igual a 90 vezes 100. 90 vezes 100 dá 99.000, e o 9.000 dividido por 30, que era o 30 que multiplicava, passa dividindo. De novo, corto um zero, e eu tenho que 900 dividido por 3 é igual a 300. Então, a gente chega ao valor de 300 para identificar o percentual de 90, né? Na verdade, o valor de um todo, que equivale a 30%, o resultado de 90. Então, tem aí a mesma resolução da questão com números em formas decimais e em forma fracionária, que vocês podem exercitar e identificar qual seria mais simples para vocês. Exemplo 3, também a gente vem trabalhar um cálculo de percentual, quero que vocês dêem uma olhadinha na solução, busquem a aplicação de regra de 3 para identificar a solução mais imediata, tá? Então, esse módulo para a gente, trabalhado com conteúdo de porcentagem, é parte desse nosso módulo atual. Espero que eu tenha conseguido ajudar na tirada de dúvidas. Façam as questões de exercícios, tirem a dúvida com o professor em sala de aula e a gente está à disposição de vocês quando necessário. Um abraço, gente. Até a próxima.